Atos capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Dá uma olhadinha para o teu irmão, diga: não durma. Atos 16, 16. Você achou? Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já o quê? Diga: indignado. Voltando-se à mulher ou ao Espírito? Ao Espírito, em nome de, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora, saiu. Só até aqui. Está pronto? Tem uma palavra do Senhor para a sua vida nessa tarde. Mas antes eu não poderia deixar de falar da nossa manhã, né? A gente teve uma manhã assim, muito especial. Uma manhã muito gloriosa. Alguns que estão aqui estavam pela manhã. Os que não estavam, eu preciso comunicar a vocês o quão glorioso foi ver o que o Senhor operou na manhã de hoje nesse lugar. Os batismos, o coração de celebração que essa casa entrou hoje de manhã, me alegrou demais. Foi muito lindo cada pessoa que aqui descia as águas, as confissões. Mas algo que eu vim orando bastante, eu comecei a ver acontecer hoje pela manhã. É um povo que se reúne por uma causa só. É todo mundo pela mesma causa. É quando não é a causa do pastor Jean, não é a causa, minha causa pessoal. É a causa do Senhor. Quando um povo se reúne porque está entendendo que existe uma causa do Senhor. E nos encontrarmos aqui não tem outra razão a não ser a causa dele. E o momento de celebração, todos celebram. E isso me faz entender também que qualquer momento que a gente precisar chorar por alguém, a gente vai chorar junto também. Porque isso é o comprometimento que cada um tem com a causa do Senhor. E ver adolescentes, jovens celebrando aqui foi muito especial. E ver uma pessoa nesse ambiente que estava visitando aqui essa casa hoje e de repente ela vem prestigiar a sua filha se batizando e ela dizer para mim assim: eu só estava esperando o convite de entregar minha vida para Jesus. E ali ela entrega a vida dela para Jesus no batismo da filha. Então é a filha confirmando publicamente que ela escolheu nascer de novo, e o pai voltando a restaurar sua aliança com Deus. Então não tem nada mais sublime, nada mais glorioso que possa acontecer em um ambiente onde a presença de Deus está. A presença de Deus, ela vem sim para a gente poder se alegrar, para a gente poder,
senti-la, para a gente poder expressar com o nosso corpo aquilo que a presença de Deus no nosso espírito acontece. Mas existe algo maior que isso. Existe algo que é mais excelente do que isso. É quando essa presença, ela rompe os grilhões, ela rompe as barreiras do coração. Como 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. É quando a luz do Evangelho entra e tira toda a escama dos olhos espirituais daquela pessoa, e ali ela passa a entender que Deus tem um plano na vida dela, e que ela decide aceitar aquele plano de Deus na vida dela. Então não tem nada mais sublime do que ver quando um pecador se arrepende e ela toma essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Então, foi uma manhã assim, para ficar nos anais da história, registrado do que o Senhor fez, do que o Senhor tem feito nesse lugar, e o coração celebrativo da casa, o coração celebrativo dessa igreja. Que assim seja e que assim permaneça, todos por uma causa só. Mas existem situações que são pessoais. Existe a causa coletiva, mas também existe a causa pessoal de cada um. E a gente não pode negar que, embora nós somos um corpo coletivo, como igreja, mas você tem a sua vida pessoal, eu tenho a minha vida pessoal, cada qual tem a sua vida pessoal aqui. Então, assim como é importante a gente romper e vencer as causas do corpo coletivo, assim também é importante você viver e andar em vitória pessoalmente. É muito gostoso você sentar com alguém e você ouvir aquela pessoa dizer: puxa, eu estava lutando, batalhando por isso e pum, aconteceu, deu certo. Você fica feliz, aquela pessoa, ela avançou pessoalmente. A gente também tem que ter esse coração, não só de se alegrar com os avanços coletivos, mas a gente precisa também celebrar e ficar feliz com o crescimento e o avanço pessoal de cada pessoa. É você olhar para aquela pessoa e ver como que ela chegou, e de repente você vê que ela avançou, você fica feliz. É você olhar para aquela pessoa que começou aquela empresa de maneira assim, às vezes até simples, humilde, mas de repente ela rompeu, cresceu e ela está prosperando financeiramente. É gostoso. Eu amo, eu celebro essas coisas, porque eu gosto de ver as pessoas crescerem, eu gosto de ver as pessoas prosperarem, porque cada um também tem uma causa pessoal. Pergunta para o teu irmão: você tem ou não tem uma causa pessoal também? Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Eu vou te mostrar agora. É que às vezes, mesmo você sabendo de toda essa verdade, que é importante o corpo coletivo avançar, também é muito importante você avançar pessoalmente. Só que assim, a pergunta que se faz é: por que a gente às vezes não avança pessoalmente? E o que às vezes é triste é você fazer parte de um corpo coletivo, e esse corpo coletivo ele está avançando, mas quando você olha para a sua vida pessoal, você não avançou. O corpo cresceu, o corpo avançou, mas você não avançou. E assim, não faz muito sentido também. E você acha que a gente fica feliz com isso? A gente não fica feliz. A gente não fica alegre quando só o coletivo está crescendo. E quando a gente vai sentar pessoalmente com aquela pessoa, a gente olha e diz: puxa vida, não avançou. Ou a própria pessoa diz: eu não estou conseguindo avançar. Não é legal, a gente não se alegra com isso. Só que esse texto me revela algo que responde essa pergunta: por que às vezes o coletivo está avançando e o particular, o pessoal, não está avançando? Observe uma coisa nesse texto, e eu vou lê-lo novamente, só para você entender onde que eu quero chegar. Porque ele diz assim: antes disso, você já observou que ele que tinha uma outra mulher que está seguindo a ele, ela era temente a Deus, era uma mulher que tinha um coração para entender as coisas que Paulo dizia, ela foi batizada, toda a sua casa rogou, tal. E essa mulher, ela foi tremendamente abençoada. Aí ele termina, o texto termina de contar a história de uma mulher, começa a história de uma outra mulher, que é o oposto.
Porque essa mulher, agora que Paulo se encontra, ou que encontra Paulo, ela tem um espírito de adivinhação. Ela tem uma possessão demoníaca que a conduzia de maneira tal que ela andava debaixo de um espírito de adivinhação. Só que assim, até então, esse espírito de adivinhação não se manifestava de maneira como a gente está talvez acostumado a ver as manifestações demoníacas. Porque para nós, manifestações demoníacas são aquelas que a pessoa cai com a mão virada, rungindo igual um monstro e tal. Não. Pelo contrário. Essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, ela estava dentro da igreja. Ela estava na igreja, estava acompanhando os cultos, talvez estava dizimando, talvez estava ofertando, talvez estava fazendo tudo. E aí, de repente, Paulo ele vem pregando por ali, passando para lá, passando para cá. E essa mulher atrás no pé do ouvido de Paulo assim, esse é o homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Pergunto, Paulo era ou não era um homem de Deus? Então qual que é o problema de uma pessoa ficar buzinando no seu ouvido dizendo que você é um homem de Deus? Só que quando o texto vai dizendo, 17 de Atos 16, versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Ela não está falando nenhuma mentira, está falando a verdade. Só que aí o versículo 18 rompe e diz assim, e se repetia por muitos dias. A necessidade dessa mulher ficar repetindo, vai aqui o homem de Deus. Esses homens são homens de Deus. Aquilo começou a trazer uma suspeita interna em Paulo. Porque que essa mulher tem que ficar todo dia dizendo as mesmas coisas? E aí, por conta dessa situação, diz aqui no versículo 18, indignado, diga indignado. Ele volta-se e diz ao Espírito, ele tem um discernimento de que o que aquela mulher está falando com a sua boca não é respaldado pelo Espírito correto. Tem um espírito maligno ali, usando a boca daquela mulher para dizer o que ela estava dizendo. Paulo, ele identifica no seu interior o espírito que movia aquela mulher. E é por isso que ele não se volta à mulher, ele se volta ao espírito. Só que o que faz Paulo se voltar àquele espírito tem um nome. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Caramba, nem amanhã nem noite, é tarde. Quase que minha cabeça vira agora. Tem um nome. E qual é o nome? Indignado. Mais uma vez, diga indignado. É sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Sobre uma santa indignação. Uma santa o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas na vida da gente que só vai virar uma chave, só vai mudar quando você for movido por uma santa indignação. Enquanto essa santa indignação não chegar, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Só que assim, você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, você tem tudo de Deus, mas ainda não chegou a indignação. Então não tem como a circunstância mudar. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, os céus já estão até taxiando a nossa cabeça. Os favores de Deus, os benefícios dos céus, as realidades de provisão, já estão dentro de nós, já estão sobre nós, sobre a nossa cabeça. Mas essas realidades, elas só são movidas para a terra
se o meu interior, ele se mover por uma indignação. Eu não estou falando de uma indignação na carne. Porque se for uma indignação na carne, nem tente. Porque tudo aquilo que é produzido na carne vai gerar coisas da carne. Então não é sobre uma indignação carnal. É sobre uma indignação no espírito, igual Paulo teve. Porque o que aquela mulher dizia não tinha nada a ver, não tinha nada errado. Mas talvez, sabe qual era o espírito que estava movendo aquela mulher? Era um espírito maligno para derrubar o homem de Deus. E como era aquele que esse espírito queria derrubar o homem de Deus? Anote isso e grave isso e nunca mais se esqueça. Todas as vezes que Satanás quer derrubar um homem de Deus, ele não tenta colocando ele para baixo. Ele tenta colocando ele para cima. O invejoso, ele trabalha para te colocar para baixo. Mas o espírito maligno, quando percebe que tem algo de Deus poderoso para acontecer na sua vida, ele vai trabalhar para colocar o teu coração para cima. Tudo que esse espírito queria era que Paulo se sentisse aquilo que ele estava falando. É por isso que elogio demais, desconfie. Porque talvez a pessoa nem está percebendo, mas ela está sendo usada. E essa era a prova de Paulo, ter que vencer os elogios. Conheço muita gente que caiu com elogio. É por isso que qualquer pessoa que depende de elogio para se movimentar, na primeira crítica ela para. Vou repetir. Toda pessoa que fica esperando elogio para continuar avançando no que está fazendo, na primeira crítica ela para de fazer o que está fazendo. Então dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim: nunca dependa de elogio para avançar. Então como era que o diabo estava trabalhando para derrubar Paulo? Deixa eu inflar o coração dele. Deixa eu encher o coração dele. Todo dia, ó, Charles, você é bom. Olha que lindo que você faz. Você prega muito. Você canta muito. Você toca bem demais. Aí o coração vai inflando, vai inflando, vai inflando, vai inflando. Daqui a pouco, Paulo, ele está falando, não mais pelo Espírito de Deus, mas pelo seu coração inflado, de se achar alguma coisa. E que alguma coisa está acontecendo aqui, é porque Deus está usando o homem de Deus. Quando ele percebe que tem algo maior para acontecer, ele se indigna. Tipo assim: Satanás, você não vai me parar com elogio não. Você está vindo com elogio para tentar me derrubar, mas eu vou me levantar para dizer para você, Satanás, eu te repreendo. Você não vai parar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Eu vou avançar no que Deus tem para mim. Isso se chama uma indignação espiritual. É quando você percebe que tem um movimento conspirando para te parar naquilo que Deus quer que você avance. É por isso que não é na carne, é no espírito. Pastor, e quando é que eu sei que a indignação é no espírito? É quando você já está respaldado por uma palavra de Deus. É quando você já conheceu a vontade de Deus para aquilo que você está fazendo. Quando você já conhece a vontade de Deus e está respaldado pela palavra de Deus para aquilo que você está fazendo, tome cuidado. Porque da mesma maneira que tem algo poderoso para romper e acontecer na sua vida, tem em sua volta elogios acontecendo para tentar inflar seu coração para você cair. Portanto,
A coisa mais importante é você descobrir o que é que Deus está pensando sobre aquilo. A coisa mais importante é qual é a vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, põe aqui. Primeira carta de João 3, 8. Diz assim: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas o que eu quero pegar é isso aqui, ó. E para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Então eu já sei a vontade de Deus sobre tudo aquilo que o diabo está fazendo. E qual é a vontade de Deus para tudo que o diabo está fazendo? Destruir. Deus quer destruir tudo que o diabo está erguendo. Tudo que é Satanás que está plantando, levantando, erguendo. Sabe qual é a vontade de Deus para aquilo? Destruir. Não é achar um jeito. Não é adequar para ter. Não. A vontade de Deus para tudo aquilo que é plantado pelo diabo é destruir pela raiz. Então eu já sei a vontade de Deus sobre aquilo que o diabo faz. E qual é a vontade de Deus? Destruir. Então, por que muitas coisas de Satanás permanecem na casa, no trabalho e na vida de muitas pessoas? Porque a gente não tem uma indignação para destruir aquilo que a gente já sabe que precisa ser destruído. A gente quer manter. E sabe por que a gente quer manter? Porque ainda nos beneficia. Esse teu silêncio me incomoda. Tem muita coisa que não foi Deus que plantou. Foi o inimigo. Mas porque ainda traz benefício, a gente quer alimentar. Pastor, como assim? Está escrito aqui no texto que a gente acabou de ler. Diz que quando Paulo disse assim: eu te repreendo o espírito maligno na vida dessa moça, imediatamente aquele espírito saiu dela. E sabe o que aconteceu? Se o espírito saiu, quem foi junto? A adivinhação. Porque ela adivinhava pelo espírito maligno, sim ou não? Então se o espírito vai embora, quem vai embora junto? E quem era a adivinhação? O que a adivinhação representava para aquela mulher e para aqueles que conduziam aquela mulher? Lucro. Então quando Paulo repreende aquele espírito, não é só o espírito que vai, tudo que é do espírito vai junto embora. E o que era do espírito que estava naquela mulher? A adivinhação. E aquelas adivinhações produziam o quê? Lucro. Então se o espírito foi embora e levou todas as suas sacolas embora, que é a adivinhação, não tem mais lucro. Se não tem mais lucro, tem prejuízo para quem comandava aquela mulher. Ou seja, se Paulo fosse parar para pensar assim: deixa eu ver, se eu expulsar o demônio dessa mulher, olha quantas famílias vão ser prejudicadas. É tanto que aqueles homens ficaram com muita raiva de Paulo. Por quê? Porque mexeu no lucro. Ou seja, para aquela cidade era melhor manter aquela mulher presa, aqueles espíritos malignos, do que perder o lucro. E não duvide, tem muito crente que é assim. É melhor ajeitar uma forma de como adequar aquilo que Satanás plantou, do que arrancar isso e eu perder o lucro disso. Responda para você mesmo: o que ainda tem na sua vida que não foi Deus que plantou, mas que te produz lucro? Mas esse lucro não vem dos céus. E se não vem dos céus, não é bênção para a tua vida.
Mas sabe quando é que a gente vai ter coragem para fazer isso? Quando houver uma santa indignação. Eu só quero o que é de Deus para a minha vida. Eu só quero o que vem do céu para a minha vida. Eu só quero que tenha a bênção do meu Senhor sobre a minha vida. Agora escute. Está faltando indignação em muitos homens e mulheres dentro da igreja. Por isso muitos não saem do lugar. Sabe o que isso me faz lembrar? Aquela batalha de Israel no reinado de Saul contra os filisteus. O gigante. Bora o nome do gigante, irmão? Vocês estão aqui ou já estão pensando no jogo? Calma. O adversário de hoje não é um gigante Golias. Veja, está escrito, e não sou eu que estou criando, não. Quantos dias o gigante está assim, ó? Tem ninguém aí não para vir aqui? Quantos dias? 40 dias, meu. E sabe como é que Saul está com seus grandes soldados? Tu vai? Eu não. Tu vai? Deixa ele gritar. De repente vem um moço inadequado, inabilitado, incapaz, isso na mente deles, né? Fora do esquadro. É aqui que é o ponto. Você pode ser inadequado, fora do esquadro, incapaz, mas vou te falar uma coisa. Se tiver um nego ou uma nega aqui, que tem uma santa indignação aqui, Davi vai levar pão com queijo, misto quente, né? Pão com queijo, misto quente para os irmãos. E aí ele ouve: ei, Israel, Saul, tem ninguém não com coragem aí para vir guerrear comigo? Aí Davi ouve. Aí Davi: o que está acontecendo? Joabe, foi no irmão: o que está acontecendo? Davi, fica quieto. É só o pão que você vai trazer, meu filho. Vai-te embora, que aqui não é lugar para você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que vai ser surpreendida nesses dias com homens e mulheres que têm uma santa indignação. Porque vão ter lugares que você vai entrar, que todo mundo vai achar que você é inadequado, que você não é capaz, que você não tem absolutamente condição para virar aquele cenário. Mas aí dentro de você tem uma santa indignação. É Deus te colocando em lugares com essa santa indignação para você mudar a realidade daqueles lugares. Aí Davi disse: não vou embora não. Mas Davi vai embora. Não vou, por quê? Quem é este incircunciso? Começou a indignação, irmão. Que dentro começou a gritar: nós somos o exército do Deus vivo. Os nossos inimigos precisam conhecer o poder do nosso Deus. E todo mundo: cala a boca, Davi, cala a boca, Davi, cala a boca, Davi. Aí Davi disse: não, se ninguém for, eu vou. Não. Olha para o teu irmão e diga assim: se na minha casa, na minha linhagem, ninguém se posicionou, eu vou me posicionar. É disso que Deus está esperando e precisando nesses dias, de homens e mulheres corajosos, indignados e que possam dizer: até aqui a minha casa viveu essa miséria, essa desgraça, esse ciclo repetido de fracasso financeiro, fracasso emocional, divórcio e doença, enfermidade. Até aqui a minha casa viveu essa desgraça, mas eu me indigno nessa manhã, eu me indigno nessa tarde, eu me indigno nessa noite para dizer: eu me posiciono hoje. Só que assim, a chave não vira enquanto você não fica indignado. Olha para o teu irmão e diga assim: fique indignado pelo amor de Deus. Sacode ele aí, vai. Deixa eu te mostrar uma coisa.
É impossível você andar em aliança com Deus e as trevas prevalecerem contra você. Se você está perdendo para as trevas, é porque a tua aliança está precisando ser revista. Porque se a aliança está firmada em Deus, as trevas não vão conseguir te parar. Não, com esse glória a Deus e amém, a gente não sai do lugar. Eu quero falar com quem quer sair do lugar nessa tarde. É com quem quer sair do lugar nessa tarde. Você tem que gerar uma indignação. Eu vou sair desse lugar. Eu vou, sabe a minha empresa que só chega até aqui, e quando chega aqui não avança, eu vou sair desse lugar. Mas tem que ter uma indignação aí dentro. Deixa eu te mostrar um cara indignado. Juízes capítulo 6, versículo 11. Põe aqui, por favor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo no lagar, para pôr salvo dos midianitas. Primeira indignação de Gideão. Todo mundo com medo dos midianitas. Foi para onde? Para as cavernas. Aí Gideão olhou e disse assim: peraí, se eu ficar na caverna, vai morrer de fome em minha casa. Aí todo mundo, mas Gideão, se sair, os midianitas te matam. Ele disse: rapaz, eu prefiro morrer trabalhando do que morrer sentado. Vou repetir, tem muito crente que por medo e por não ter indignação está perdendo a batalha, com medo de sair de casa, com medo de sair para a batalha. Gideão disse: quero nem saber, mas a minha casa não morre de fome. Ele foi malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uva. Ele pegou o trigo e levou para o lugar onde se pisa uva. Quem está me entendendo? O que é isso, pastor? Isso se chama indignação. É igual a abertura de mente para achar uma estratégia de como você crescer no que você vai fazer. É assim, ó, todo mundo com medo de sair porque os midianitas poderiam matá-los. Gideão teve uma estratégia: eu não vou ficar exposto, que eu não sou besta também. Eu vou lá para o lagar, aonde eles não vão imaginar que eu vou estar. Então eu vou tomar uma posição de não deixar minha casa padecer necessidade, mas também não vou ficar exposto ao inimigo, porque não dá para ir de peito aberto sozinho contra o inimigo. Mas eu vou achar um lugar que eu vou poder trazer provisão para minha casa, sem que meu inimigo me perceba. Aí o que o anjo do Senhor fez? Foi lá. A Bíblia diz, não sou eu, que Deus dá ordens aos seus anjos. Então aquele anjo, ele não foi por si só, ele foi ordenado por Deus. E quando chega lá, ele olha para aquele homem e diz assim: puxa, achei o cara. Será que Deus nessa tarde pode dizer para alguns aqui, ou para todos: achei o homem, achei a mulher que vai mudar a realidade da casa? Não, você não pegou no seu espírito. Eu estou sentindo que Deus está procurando homens e mulheres nessa tarde. O anjo achou Gideão. Eu quero declarar: Deus vai achar você hoje também. Aí começa o diálogo. Próximo. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você estiver indignado no seu espírito e decidir se posicionar na sua casa, o Senhor é contigo. Chorar, calar,
O Senhor é contigo quando você disser assim: eu vou mudar esse negócio. O Senhor é contigo, você nem sabe, mas Ele já é contigo. Você nem imagina, mas Deus já moveu tudo para ser com você. Você nem imagina, mas Deus já traçou o plano para você sair vencedor dessa batalha. Próximo. Respondeu Gideão: eu? Tá de brincadeira. Você me achou e agora está dizendo que eu sou valente? Olha o que ele diz aqui, ó. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo tudo isso? Quem é que não já se perguntou: por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que aconteceu tudo isso com a minha casa? Já se perguntou? Já se perguntou? Gideão agora vai colocar um ponto, que é um fator determinante na vida do indignado. Tá bom, tá bom. Eu não me vejo no que você está falando, não. Tá bom, mas já que você está dizendo que eu sou tudo isso aí que você está falando, então deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente está passando por isso? Aí ele continua a fazer as perguntas. E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deixa eu traduzir. Olha o que Gideão está falando aqui com o anjo. Ele está dizendo assim: tá, eu sou esse homem valente que você está falando. O Senhor está dizendo que é com a gente. Então, cadê o Deus que fez essas maravilhas com os nossos pais? Porque meu pai me contou a história, viu, anjo? Meu pai, antes de eu dormir, ele me contava toda a historinha do que você fez lá atrás. Olha, ele olha para trás. Nos fez subir de onde? Isso aqui é um passadão, passadão. Ele está tentando dizer para o anjo assim: tá, eu ouvi a história. E ó, legal, bonita história. É uma história assim de um Deus muito poderoso mesmo. Mas a pergunta é: cadê esse Deus aqui que o meu pai contou? Se tu é comigo, por que o Deus que fez lá não está fazendo aqui agora? Rapaz, isso é uma conversa para acabar macho, não é para covarde não. Quem está me entendendo? Conseguiu entender a conversa de Gideão com o anjo? É uma conversa tipo assim: tá bom, bora lá. É para pôr na mesa, bora pôr na mesa. Eu não me vejo não, como você está falando que eu sou corajoso e que você está... A pergunta é: se você é comigo, cadê os Deus? Cadê o Deus do meu pai? Cadê o Deus da minha casa? Cadê o Deus da história? Cadê? Isso aqui se chama indignação. Tipo assim: eu sei que você é com a gente mesmo, mas por que você não se manifesta agora? Rapaz, eu vejo Gideão como catalisador da glória de Deus. Ele está tipo assim, construindo um ambiente para a glória. É porque Deus é assim, ó, rapaz, entenda no seu espírito. Deus é assim, Ele te leva a um lugar para te apertar, para quê? Para extrair dentro de você a indignação que Ele precisa para Ele poder vir. Não, você não entendeu. Ele te aperta, André, te aperta. Tipo assim, quero ver se ele vai ser covarde ou se ele vai ser corajoso para vir para fora. Sabe o que a maioria tem feito? Quando Deus aperta. Tá vendo? Para que ser crente? Para ficar passando essas coisas? Para que ser de Deus? Para que essa entrega? Para que servir? Para que isso? Para que ser aquilo outro? Para que tudo isso? Eu estava de boona, vivendo minha vida, tomando minha cerveja, comendo meu churrasquinho com meus amigos, final de semana. Minha vida estava maravilhosa. Foi eu inventar de ser crente, pronto. É um problema aqui, é um crente problemático ali, é um irmão que fala mal dali. Rapaz, estava
boa a minha vida foi eu vir para esse negócio de igreja. Ai, que miséria. Deus, você não entendeu? Deus está apertando, para saber se aqui dentro tem uma santa indignação, para você dizer assim: eu sei que tu és comigo, eu sei que tem uma batalha para vencer, pode contar comigo, Senhor. Doa, aperte, esprema, angustie, mas eu não vou soltar a tua palavra. Posso ser honesto? Essa é a indignação que eu vejo que Deus está esperando que a igreja brasileira faça. Tenha essa indignação. Qual? Não te incomoda? É uma pergunta. Não te incomoda a gente se reunir num ambiente como esse, em nome de Jesus, e os milagres não acontecerem? Essa está sendo a minha oração esses dias. Eu vi que o Senhor já fez. Eu já fui em lugares que essas coisas acontecem, e não é aqui, acolá, não. Se encontrou, acontece. Por que não acontece? Essa é a minha questão com Deus nesses dias. Eu sei que tu és com a gente, eu sei que tu estás comigo, mas a minha pergunta é: cadê a tua manifestação? Eu estou indignado que ao invés de ter... Pode colocar isso aqui. Isso me deixa indignado. Enquanto o Gideão está indignado, porque ele sabe da história do que Deus fez na vida dos seus pais, e nos seus dias toda aquela geração está escondida em cavernas, e o anjo pergunta para ele, diz para ele: vai nessa tua força, homem corajoso. Ele diz: tá bom, eu sei que tu és comigo, mas cadê a manifestação desse Deus que se manifestou na vida dos meus pais? Por que ele não se manifesta aqui agora? E agora, ouça isso, igreja brasileira. Cadê os pastores indignados que ao invés de ir para a internet ficar discutindo porque aquele mudou o horário do culto, aquele mudou o horário do culto, o de lá mudou o horário do culto? Para que essa discussão, pastores? Para que essa bobeira? Isso é bobagem. Eu acho que a indignação que você deveria ter, pastor, sabe qual era? Por que Deus não faz milagres na tua casa ministerial? Por que não tem milagres acontecendo aí? É isso que tem que nos indignar. Não é horário de culto, é porque Deus não está fazendo. Isso é um dado, isso é uma pesquisa feita. A gente se acostuma quando a gente não consegue vencer algumas coisas. E eu vim aqui contrariar esse dado. Você não vai se acostumar porque algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida. Eu venho declarar sobre a sua vida que vai ter muita coisa que vai começar a acontecer que não estava acontecendo. E não vai ser por falta de postura e posicionamento seu. Começa a se posicionar hoje. Aonde Deus te colocou. Se Deus te deu uma empresa, se posiciona hoje na sua empresa. Coloca ali o fio da espada e corta o que precisa cortar, tira o que precisa tirar. Mas se posiciona. Se posiciona. Se posiciona, homem. Se posiciona, mulher. Se posiciona, jovem. Se posiciona, adolescente. Dá uma olhadinha pro teu irmão e diga assim: não se acostume. Se posiciona. E eu vou terminar. 2 Samuel 18:18. Pega esse versículo aqui. Pega esse texto aqui.
Porque Ele é o fechamento de tudo que eu estou falando até agora. Ele vai te ajudar, vai me ajudar, vai nos ajudar muito. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama de monumento de Absalão. Próximo. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei, que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Próximo. Mas Joabe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Próximo. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok. Gente, eu estou achando que não é esse texto. Rapaz, já li tanto e não chegou onde eu quero. Sangue de Jesus tem poder. Peraí. Vamos ver 1 Samuel 18. Sangue do Cordeiro. Me ajuda, é nesse mesmo capítulo aqui, que é na morte de Absalão, quando diz assim: e a floresta matou mais. Quando fala da floresta, meu Deus, como é que pode coisa dessa? Meu Senhor. É o 6. 18:8, verdade. Tenho até destacado aqui em verdinho e eu não achei. 18:8, eu disse 18, né? É o 8. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que quem? Pastor, e aqui eu termino. Tem que ter uma santa indignação aqui, para a gente vencer algumas batalhas, para a gente romper algumas limitações da nossa vida. Tem que ter uma indignação. Aqui está contando a história de um filho que está querendo matar o próprio pai. Absalão querendo matar seu próprio pai. Davi, ele montou uma estratégia naquela guerra. Qual foi a estratégia? Eu não vou batalhar na espada contra ele. Se precisar vai ter que ter, mas eu não vou com espadas. Eu vou com estratégia. Vou levá-los até o bosque. Vou levá-los até o matagal. E o bosque vai se responsabilizar de destruir todos aqueles que estão se levantando contra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse dia de batalha, o bosque, não sou eu que está dizendo, é o texto ali, matou mais gente do que a espada. Pastor, traduzo. Se você não tomar cuidado, ambientes e pessoas que estão nesses ambientes vão te matar mais do que a guerra na espada. Se você não tiver uma indignação aqui para se posicionar e sair de alguns ambientes e deixar algumas pessoas, o diabo não vai precisar fazer nada para destruir sua vida.
Tem pessoas e ambientes que não são mais para você. Eu tenho falado isso aqui, tenho repetido isso aqui. Poucas pessoas têm dado ouvidos a isso, mas eu faço questão de repetir por amor a você. Ou você sai de alguns ambientes e se desconecta de algumas pessoas, ou esses lugares vão matar você e você não vai perceber. Pastor, mas como é que sai? Sabe por que você não tem força para sair? Porque você ainda não tem uma indignação. Você tem uma ligação emocional. Isso te prende. A sua morte lenta. Porque o bosque foi matando lentamente. Tem ambientes que vai te matando lentamente. Você não percebe a sua morte. É preciso de uma indignação no espírito, para você entender: esse lugar não é mais para mim. Essa pessoa não é mais para mim. Essas pessoas, esse convívio, esse contexto, esse ciclo não serve mais para mim. Esses ambientes não são mais meus. Tenha essa indignação e diga para você mesmo: hoje eu saio desse lugar. Fica de pé.